Olá, seja muito bem-vindo, não é ao podcast, é ao vídeo de jovens aqui da Igreja no Gama. E eu peguei esse olá, seja bem-vindo do podcast. Foi exatamente isso. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante, que é o alimento do líder. Pense comigo aqui. O Senhor, Ele nos chamou para nós pregarmos o Evangelho, né? E essa ideia de pregar o Evangelho, ela pode ser feita de várias maneiras. E uma dessas maneiras tem a ver com o fato de quem nós somos e como as pessoas olham para a gente. E aí você tem que perceber que se você é algo e as pessoas veem isso em você, você já está evangelizando. E é muito importante você entender que você ser líder não significa que você assumiu um determinado cargo na empresa, na escola, na igreja, em algum serviço da igreja. Não significa que você tem uma equipe trabalhando junto com você. Não necessariamente. Você ser líder significa influenciar pessoas. E influenciar pessoas é algo que exige tanto o que o Diego falou, né, no último vídeo, a questão do caráter, quanto exige também com que você se alimente. É sobre isso que eu quero falar hoje, o alimento do líder. Bom, agora você já tem claro que você é um líder, porque você influencia pessoas. Nós estamos o tempo todo influenciando pessoas com as nossas ações, nossa forma de falar, nossa forma de expressar sentimentos, nossa forma de servir. Tudo que nós fazemos, nós influenciamos. Portanto, nós somos líderes. E que tipo de líderes que nós somos? Essa questão do alimento do líder é uma questão muito importante porque muitas vezes nós começamos a desenvolver muitas atividades, a desenvolver muitas coisas e alimentar muitas pessoas, só que nós esquecemos de nos alimentar. Esse aqui é o grande problema. A grande sacada, cara, é que você muitas vezes está preocupado demais em alimentar as pessoas, em ser um canal. Muitas vezes você tem ali um grupo de pessoas na escola que você quer falar do Senhor para essas pessoas, ou muitas vezes você é um jovem líder na igreja e você quer falar para os jovens da igreja, ou muitas vezes você quer que alguém ganhe o Senhor, você quer muito que isso aconteça com tal pessoa, e você se esforça para que isso aconteça e de repente você serve para que as coisas funcionem bem na igreja, você serve muito, você começa a fazer muita coisa, você começa a servir em tudo que você pode, porque você quer que as pessoas ganhem mais, enfim, seja lá o motivo, você começa a trabalhar muito para que as outras pessoas sejam alimentadas. Só que o problema disso é que se você não cuidar, porque isso é algo bom, não estou falando aqui tipo assim, não, você não deve servir, você não deve procurar, você não deve desejar que as pessoas sejam edificadas, você não deve desejar que a igreja seja edificada. Não, não é isso que eu estou falando. Você deve desejar sim, você deve sim buscar isso. Mas existe uma linha muito tênue entre você fazer isso e você manter a sua vida espiritual saudável. Você manter a sua saúde mental muitas vezes saudável. Saúde mental, saúde emocional, a sua disciplina, a sua segurança emocional, que são fatores que influenciam inclusive no nosso caráter, né? Que isso também é algo extremamente importante. Então, o problema está nessa linha, que muitas vezes você quer servir muito, quer fazer muita coisa, e tem um lado bom, porém você esquece do seu próprio alimento. E aí entra o problema, porque quando você começa a alimentar demais os outros e não se alimentar, uma hora acaba. Imagina um copo, você tem um copo de água, está cheio de água lá, e você vai distribuir essa água para outros copos, que são as pessoas pelas quais você serve, as pessoas que você ajuda, né? E você vai e coloca um pouquinho de água aqui, um pouquinho de água ali, um pouquinho de água aqui. O problema é, uma hora a água do seu copo acaba, cara. E se você não estiver colocando uma outra fonte de água no seu copo, você não vai conseguir continuar alimentando. Ou seja, essa tarefa ela se torna uma tarefa insustentável, entendeu? Então, tipo assim, a grande ideia aqui, o principal que você tem que tirar desse vídeo é você precisa do seu próprio alimento.
E Vinícius, de que você está falando exatamente? Que próprio alimento é esse? É a palavra, é o alimento sólido, aquele que você busca diante do Senhor, você e o Senhor. Então, cara, às vezes você está preocupado demais em servir, às vezes você está preocupado demais com que as pessoas se alimentem, com que as pessoas recebam o Senhor, encher o copo das pessoas, você está o tempo todo focado em servir, 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 mas você não está se alimentando e se torna uma tarefa sustentável. E o que é esse se alimentar? O seu devocional, cara. É o momento que você tem com Deus. É o momento que você vai sentar, você vai ler a palavra. E a questão do alimento sólido é aquilo que você vai, entendeu? Pegar na Bíblia, é aquilo que você vai ter de revelação diante do Senhor. É aquele seu momento de oração. É aquilo que vai te deixar seguro, né? Aquilo que vai te dar paciência, aquilo que vai gerar frutos do Espírito verdadeiro em você. E, tipo assim, tome cuidado também para que o momento em que você for se assentar, o momento em que você for, de fato, buscar o seu devocional, buscar uma palavra diante do Senhor, buscar uma revelação, cuidado para que isso não se torne simplesmente algo a mais para que você fale para as pessoas. E preste muita atenção, porque isso acontece muito. Isso acontece muito. Você que fala, você que lidera, pensa se não aconteceu isso com você. Você tá lendo aqui a palavra e tudo mais, aí tá lendo aqui, bacana. Aí você, nossa, legal, vou falar isso aqui pros jovens. Legal, vou falar isso aqui, ou vou falar isso aqui lá pro irmão tal. Nossa, muito bom isso aqui pra fulano de tal. E você esquece que aquilo ali, Deus tá falando com você. Você entendeu? Deus está falando aquilo para você, com você, diretamente para você. Você precisa pegar aquilo e colocar aquilo no teu interior, cara. E não simplesmente ficar nessa de, vou falar isso para a pessoa, vou falar isso pra... Nossa, vou usar isso aqui para alimentar o pessoal. Não, aquilo é teu alimento, aproveita aquilo ali, medita naquilo, rumina naquilo, porque Deus está querendo falar com você. Então, tome muito cuidado com isso. E uma analogia que é muito interessante é a questão da história dos dois lenhadores, né? São dois lenhadores, imagina essa história, que massa. São dois lenhadores que eles fazem uma aposta para ver quem consegue, né, cortar mais árvores no mesmo dia. E aí os dois lenhadores vão lá, o primeiro, esse aqui é o primeiro, do lado de cá. Esse primeiro lenhador, ele acorda, vai lá e começa com tudo a cortar as árvores, tal, e machadada nas lenhas, nas árvores, vai derrubando árvore. E aquela canseira, e vai, eu quero derrubar árvore. E ele derruba 16 árvores logo de manhã. Só que o outro lenhador, o que ele faz? Ele acordou cedo, tá ali disposto a cortar as árvores, mas primeiro esse outro lenhador aqui, ele vai afiar o machado. Esse outro lenhador, ele vai afiar o machado. Então ele gasta umas 2 horas afiando o machado, e aí, ao invés de cortar 16 árvores, que nem o outro que estava lá arregaçando, ele cortou só 4. Por quê? Ele perdeu um tempo, ele perdeu umas 2 horas ali só afiando o machado. Quer dizer, no meio do dia, o cara que já estava fritando, ele já tinha cortado muito mais árvores. E o outro não, tinha cortado só 4. Só que aí é que tá. Quando começa o período da tarde, o primeiro lenhador começa a perder o ritmo. E ele começa a perder o ritmo e ele gasta 1 hora inteira cortando só uma árvore. E ele já está extremamente cansado. E o segundo lenhador, que é o do lado de cá, ele consegue manter o ritmo. E ele corta muito mais árvores em menos tempo. Por quê? Porque o machado dele está muito mais afiado. Ou seja, não é a força, não é a velocidade, não é o sangue nos olhos, não. É o quanto que está afiado o seu machado. É isso que faz você chegar mais longe. É você ter o machado afiado, cara. E o resultado é que no fim do dia, o lenhador do lado de cá, que ele tinha afiado bonitinho o machado, ele consegue cortar muito mais árvores do que o lenhador que não tinha afiado o machado.
E qual que é a moral da história? Acho que você já entendeu a moral da história. Cara, você tem que pensar que, por mais que você vai gastar um tempo, né, se preparando no seu devocional, que é o tempo que, sei lá, você poderia estar servindo em alguma coisa, aquele seu devocional vai fazer com que você consiga, de fato, sustentar e servir muito mais e muito mais longe e deixar Deus fazer de você, né, um vaso, um servo de forma que seja sustentável, seja algo que continue por mais tempo. Não adianta você ser extremamente intenso, depois você não aguentar mais, você ser extremamente intenso e você não suportar aquilo, porque você não tem saúde mental, você não desenvolveu caráter, você não desenvolveu disciplina, você não desenvolveu segurança emocional. Vai chegar um momento que vai ser insustentável você servir o tanto que você pensa em servir, você ser um líder que vai contribuir para. E aí o que acontece com muitas pessoas? Elas acabam desistindo, elas acabam parando, elas acabam estagnando o seu processo de desenvolvimento na vida com Deus. Por quê? Porque elas exageraram sem afiar o machado. Então seja como o segundo lenhador, cara. Seja como o segundo lenhador. Gaste tempo na presença do Senhor. Gaste tempo na leitura da palavra. Gaste tempo no íntimo, tá? De se preparar, de se alimentar, sabe? Gaste tempo com orações que tenham ações de graças. Isso, cara, a Bíblia fala que esse tipo de oração é uma oração que faz com que a paz do Senhor paz no seu coração e na sua mente, e essa paz é aquela paz que excede todo entendimento. Então, para você servir, você conseguir servir muito, você precisa ter esse tipo de paz, você precisa ter o sustento que Deus dá. E como que você consegue isso? O seu devocional, o seu alimento individual, as suas orações diante do Senhor, aquelas que ninguém vê, ninguém percebe que você está servindo, aquele momento de leitura da palavra, aquilo que você coloca para dentro de si, e é para dentro de si, não é simplesmente para você aprender, para replicar, entendeu? Então, tenham isso em mente de afiar o machado. Eclesiastes 10:10 fala isso. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Sacou? Então, tipo assim, cara, se você for pegar, como é, o exemplo do escritor, o exemplo de Salomão poderia ter pedido a Deus glória, poder, fama, força, grandes exércitos para que ele conseguisse, né, conquistar mais lugares, conquistar mais regiões, ser um rei bem-sucedido, ter mais riquezas. Mas o que ele pede a Deus é o que? Sabedoria. Salomão, ele pede a Deus sabedoria. E aí Deus torna Salomão o homem mais sábio. E é muito louco, porque com essa sabedoria ele conquista todas essas coisas que ele poderia ter pedido, né? Mas ele pensou primeiro, cara, na sabedoria. E quando você vai diante do Senhor, quando você tem, né, o temor diante na presença do Senhor, isso também é um versículo de Provérbios, você consegue essa sabedoria. E aí, cara, aí é que mora o segredo. Quando você busca por sabedoria e por experiência com Deus, você no seu íntimo, aí você não precisa morrer servindo, você não precisa, né, se desesperar porque tem muita coisa para fazer. Não, você vai conforme o Senhor vai te dando graça e se torna muito mais sustentável do que se você não afiasse o machado. Então gaste o tempo como o outro lenhador gaste um tempo afiando o machado. Coloque isso no seu coração e reflita. Reflita e você, tipo assim, como que você está vivendo a sua vida com Deus hoje, sabe? Será que você tá nessa fritação aí na cabeça, tipo assim, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo? Às vezes você nem tá fazendo, só tá com a cabeça cheia de coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que não. Ou então você está de verdade, tá servindo loucamente, entendeu? Tá fazendo coisas loucamente, tá tentando, né, ser testemunha e tal, mas não tá se alimentando. Pense nisso. E que o Senhor venha colocar isso no seu coração, de você, de fato, venha estabelecer um relacionamento com Deus no seu devocional, para que
com machado afiado você consiga chegar muito mais longe. Lembra de uma coisa, cara, uma coisa que me marcou muito, é uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Que constância é mais importante do que a intensidade, tá? Constância é mais importante do que a intensidade. Então fazer sempre, sempre estar fazendo, sempre estar ali, constante na presença do Senhor, servindo, é melhor do que você dar um pico de serviço e ser loucamente intenso e depois você cair totalmente o nível e você parar, você desistir, você estagnar. É muito mais fácil acontecer quando você está sempre sendo intenso e caindo, mas é melhor você ser constante, porque aí, com o machado afiado, você vai mais longe. Jesus é o Senhor. Jesus abençoe sua vida. Obrigado por você que assistiu o vídeo aí. Agora eu vou te pedir para deixar o like. Deixa o like, comenta aí se você ganhou alguma coisa. Se você não ganhou nada, comenta também. Ganhei nada, velho. Na moral, ganhei nada. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha com outras pessoas. Manda para alguém, algum líder que você acha que tá sobrecarregado aí, que tá querendo servir demais e não tá focando em devocional. Manda para ele se você acha que alguém precisa ouvir. Mas primeiro, ouve você. Porque senão você vai cair no conto de, ter que ficar mandando para as pessoas e não enxergar que é para você. Jesus abençoe a sua vida e que você venha praticar isso. Seu devocional, seu alimento individual, para que realmente você venha sustentar essa jornada de vida com Deus. Glórias, aleluia.